partir de amanhã, passa a valer a nova regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição para 2023. Para explicar como fica a situação do trabalhador que pretende se aposentar antes da idade mínima de 62 anos para mulheres e de 65 para homens, a gente conversa agora com a doutora Maura Feliciano de Araújo, diretora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Tudo bem, doutora? Obrigada pelo seu tempo conosco. Bem-vinda, bom sábado. Eu agradeço, Adriana. Bom dia a todos os ouvintes e a toda a equipe da Jovem Pan. Bom dia, nós que agradecemos. Doutora, a que se atentar? Quais são as principais novidades? As mudanças são bem-vindas? Favorecem aos aposentados? Adriana, é importante a gente esclarecer que, na verdade, não são mudanças, alterações. É algo decorrente da reforma da Previdência Social que aconteceu em 13 de novembro de 2019. Então, o que a gente precisa aqui colocar aos nossos espectadores? Que a partir de amanhã, dia 1º de janeiro, de 2023, as possibilidades de aposentadoria programadas, as aposentadorias por tempo de contribuição, sofrem alterações decorrentes desta reforma na regra de transição de pontos, na pontuação que o homem e a mulher devem apresentar ao INSS, assim como também na questão da idade mínima. Então, para que os nossos ouvintes, para que todos que aqui nos acompanham entendam o que acontece. Depois da reforma, ainda pode se aposentar por tempo de contribuição o homem que completar 35 anos de tempo de contribuição e a mulher que completar os 30 anos de tempo de contribuição. Porém, agora a pontuação fica diferente. A pontuação que em 2019 era de 86 pontos, agora para 2023 ela passará a exigir uma pontuação de 90 pontos para a mulher e 100 pontos para o homem, considerando sempre o tempo mínimo de 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. Então, esta é uma regra de transição em razão desta reforma da Previdência Social ocorrida em 13 de novembro de 2019. Na questão dessa aposentadoria programada, tem uma outra regra de transição que sofre essa progressão em um dos seus requisitos, que é a da idade mínima mais o tempo mínimo de contribuição. O tempo mínimo permanece o mesmo, 30 para a mulher, 35 para o homem, só que o fator idade também veio progredindo ao longo de 2019 até 2023. Então, para amanhã, é necessário observar qual é essa idade mínima que a legislação passa, que a reforma da Previdência Social passa a exigir. Então, isso é que os homens e as mulheres precisam estar atentos. A partir de amanhã, 63 anos a idade para o homem e 58 anos a idade para a mulher. Agora, doutora, nesse ano de 2022 tivemos a decisão do Supremo sobre a revisão da vida toda. Isso deve mexer de que maneira com a Previdência a partir agora de 2023? Porque nós já demos aqui essa orientação, quem quiser fazer essa revisão precisa procurar a Justiça, consultar um advogado. A senhora acha que deve ser uma procura muito grande, vai ser vantajoso para as pessoas ou depende de cada caso? Muito bem, Thiago, um tema extremamente em alta, agradeço aqui esse comentário. A tese da revisão da vida toda, aprovada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, ela atinge uma camada pequena de trabalhadores, de aposentados dentro do regime geral de previdência social. Isso porque, segundo esta tese, só vai beneficiar aqueles aposentados que anterior a julho de 1994 tinha salários altos, tinha grandes salários para então, dentro dessa composição do período básico de cálculo, tragam um proveito econômico. Não é para toda a população, de aposentados que esta tese ela se aplica. É necessário, sim, como vocês já veicularam, procurar um especialista, fazer um cálculo em relação a esta nova sistemática, porque não é para todo mundo que há este aproveitamento. Via de regra, ela é interessante
interessante, principalmente para quem tinha, né, dentro do seu quadro de salários de contribuição, altos valores anteriores a juro de 94. E com isso, estima-se que é muito pequeno o número aí de aposentados que vão se beneficiar com esta revisão por essa tese do Supremo Tribunal Federal. Doutora Maura, pergunta agora de Roberto Mota. Bom dia, doutora. Eu gostaria de continuar nesse assunto, porque se existe a possibilidade de alguém melhorar a sua aposentadoria, eu acho que muita gente vai querer, pelo menos, investigar se existe essa possibilidade, né? E eu fiquei pensando, caramba, isso vai resultar numa enxurrada de ações judiciais, né? Será que isso realmente vai funcionar esse processo? A justiça vai ter como julgar todas essas ações? O aposentado ou a pessoa que está para se aposentar vai ter uma resposta rápida para essa dúvida? Como é que isso, na sua opinião, vai funcionar? Senhor Mota, muito obrigada pelo comentário. Olha só que situação interessante. O que vai acontecer, ou pelo menos o que os especialistas, né, esperam que aconteça, é que antes de bater a porta do Poder Judiciário, o aposentado, ele procura o seu profissional de confiança para fazer, sim, esta simulação. Bom, se o recálculo da minha aposentadoria, segundo a tese da revisão da vida toda, trará um proveito econômico, aí sim, então, a gente bate a porta do Poder Judiciário. E entendemos que, sendo uma tese reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, a gente espera, né, os advogados, de uma forma geral, esperam que a demanda não se prolongue muito dentro do Poder Judiciário, porque não há discussão quanto ao direito. Talvez ali o que haja é uma discussão em relação ao valor que foi ali oferido pelo profissional que está cuidando daquela demanda, mas não se enxerga aqui uma enxurrada de ações dentro do Poder Judiciário, até porque, olham que interessante, desde ontem que a página da Previdência Social, o meu INSS do segurado, já disponibiliza um link para se requerer a revisão da vida toda de forma administrativa. Então, a gente imagina que com esta abertura, com este reconhecimento da Previdência Social, os interessados, aqueles ali que enxergam ou que tiveram a aferição por um profissional de que este benefício, de que esta tese, ela lhe é vantajosa, a Previdência Social, ela já está abrindo as suas portas para receber esses requerimentos. Agora, a gente não sabe quanto tempo que a Previdência Social, administrativamente, ela levará para apurar, para analisar a documentação e reconhecer ali o direito deste aposentado dentro desta regra. Lembrando, senhor Roberto Mota, que favorece esta tese apenas os aposentados que se aposentaram nas condições anteriores à reforma da Previdência Social e desde que o benefício aí não esteja em manutenção há mais de 10 anos. Então, percebam que a gente tem alguns critérios que vão realmente ali, entre aspas, enxugando quem de fato terá direito e que, de certa forma, vai também impedir aí essa enxurrada, seja na via administrativa, seja na via judicial. Sim. Doutora, agora a última pergunta do deputado Coronel Tadeu. Bom dia, doutora Maura. A minha curiosidade, eu não sei se a senhora acompanhou na época da reforma da Previdência, mas uma das grandes preocupações em relação a essa reforma era saber se o governo teria saúde financeira para suportar os próximos anos, pagando a aposentadoria de todos os aposentados e aqueles que viriam após 2019. A senhora acredita que essa reforma foi suficiente? E a gente está previsto na própria reforma da Previdência que em 2025 haverá uma nova discussão. E o que esperar para 2025, que é o novo Congresso que fará isso? Coronel, agradeço aqui a sua participação. Esta é, de fato, uma preocupação, sim, de toda a sociedade, nós, advogados, né, todos os especialistas e principalmente dos trabalhadores.
O que nós acreditamos é de que com um bom planejamento não faltará aí recursos financeiros para que a Previdência Social ela faça ali o pagamento de todos os benefícios em manutenção e dos benefícios a serem requeridos. Nós sabemos que existe um gasto fiscal e que para isso existe sim a necessidade de se fazer este planejamento em termos de arrecadação, planejamento em termos de como arrecadar, a planejamento até mesmo de como fiscalizar eventuais aí pendências junto à Previdência Social. Então, aqui nós especialistas, nós enxergamos que existe sim a condição de se manter esses pagamentos, de se conceder os próximos benefícios, inclusive diante dessas teses, né, que vão sendo admitidas ao longo de um processo judicial. Perfeito, a gente agradece muito a participação. Doutora Maura Feliciano de Araújo, diretora do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Boa passagem de ano, feliz 2023 e até uma próxima. Obrigada pelos esclarecimentos. Nós que agradecemos do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário. Um bom ano a todos os participantes nesta manhã.